Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Campidelli, aqui da Fadivale, e leciono Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial. Eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Ciências das Religiões. Exerço essa atividade docente há mais de 14 anos, mesmo período em que ocupo o cargo de delegado de Polícia Federal. Olá pessoal, eu sou o professor Campidelli de Processo Penal e o nosso tema de hoje é jurisdição e competência no processo penal. O que é jurisdição? Jurisdição é um poder-dever que todo juiz tem de aplicar o direito ao caso concreto. Professor, o que é poder-dever? Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer um do povo pode, a autoridade e seus agentes devem prender quem for encontrado em flagrante delito. Então percebam que qualquer um do povo tem uma faculdade, tem um direito de prender quem for encontrado em flagrante delito. Já a autoridade e seus agentes têm um poder-dever, eles podem e devem prender quem for encontrado em flagrante delito. Percebam que não é uma faculdade, é uma obrigação. E essa obrigação, ela acomete ao juiz ao ter o poder-dever de dizer o direito no caso concreto. Então, jurisdição é isso. Apresentado um caso concreto ao juiz, ele tem a obrigação, ele tem o poder-dever de dizer, de aplicar o direito naquele caso concreto. Disso decorre que todo juiz tem jurisdição. Se todo juiz tem jurisdição, como é que eu sei qual é o juiz que vai julgar aquele caso concreto, aquele caso determinado? Para saber isso, eu preciso das regras de competência e daí a grande importância desse tema competência. É por meio das regras de competência que eu vou delimitar a jurisdição. É por meio das regras de competência que eu vou determinar dentre todos os juízes que possuem jurisdição qual deles é o competente para julgar aquele caso concreto. E a importância disso é que assim eu tenho a garantia de um juiz imparcial e natural. Um juiz que já é competente antes mesmo de o caso acontecer. Um juiz que é competente conforme regras estabelecidas antes mesmo daquele fato criminoso ser praticado. Então, se todo juiz tem jurisdição, se todo juiz tem o poder-dever de dizer o direito no caso concreto, a delimitação desse poder-dever, o estabelecimento de qual juiz é o competente dentre todos aqueles que possuem jurisdição, ela depende das regras de competência que nós vamos estudar a partir de agora, ok? E é muito importante essa existência das regras de competência, é muito importante essa garantia do juiz imparcial, do juiz natural, para que nós cumpramos também um outro normativo da Constituição, aquele que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção e de que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Pois bem, professor, então eu já sei a importância do estudo das normas, do estudo da competência. Como eu estabeleço a competência? Primeiramente, o primeiro passo é estabelecer qual é a justiça competente. Nós temos 5 justiças competentes. A primeira justiça é a justiça militar da União. A segunda justiça é a justiça militar dos estados. A terceira justiça é a justiça eleitoral. A quarta justiça, a justiça federal. A quinta justiça, a justiça estadual. Essas 5 justiças, como eu sei qual delas é a competente? A regra é simples. Eu vou partir da mais restrita, da mais especial das justiças
até chegar à mais residual delas. E vou checar em cada uma delas se aquele fato, se aquele caso concreto é de competência. E por força de exclusão, se não for competência da primeira, da mais restrita delas, eu tento a segunda e assim sucessivamente até chegar à mais residual de todas. Então a regra é bastante simples. Eu parto da justiça mais especial, da justiça mais restrita de todas, até chegar à justiça mais residual. Então a ordem é: a mais especial, a mais restrita de todas é a justiça militar da União. Se não for competência dela, eu checo, então, a Justiça Militar Estadual. Se também não for competência dela, eu parto, então, para analisar se é competência da Justiça Eleitoral. Se também não for competência da Justiça Eleitoral, eu vou checar a Justiça Federal. E se não for competência também da Justiça Federal, a competência será da Justiça Estadual, que é a justiça mais residual de todas. Ok? Bom, então eu já sei checar qual é a justiça competente. Eu preciso saber agora qual é a competência de cada uma dessas justiças. Vamos analisar primeiro a justiça mais restrita de todas, que é a Justiça Militar da União, cuja competência está definida no artigo 124 da Constituição Federal, que diz o seguinte: acompanhe na tela aí comigo. Constituição Federal, artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Olha só a importância disso. Segundo a Constituição, a Justiça Militar da União vai julgar os crimes militares definidos em lei. O conceito de crime militar está lá no artigo 9º do Código Penal Militar. E nesse conceito de crime militar, está aquela conduta criminosa prevista no Código Penal Militar, como típica. Portanto, um crime militar é aquilo que está tipificado no Código Penal Militar e praticado contra as instituições militares, tanto por militares quanto por civis. Então, a Justiça Militar da União, ela julga os crimes militares definidos em lei, independentemente desses crimes militares terem sido praticados por militar das Forças Armadas ou por um cidadão comum. É por isso que a Justiça Militar da União, ela julga civis. Ela julga, por exemplo, o sujeito que praticou um estelionato contra as Forças Armadas ou um sujeito que praticou crime de invasão de área restrita das Forças Armadas. Ok? Então, esses dois crimes previstos lá nos artigos 251 e 302 do Código Penal Militar são crimes comumente praticados por civis. Tanto o estelionato quanto o ingresso clandestino em áreas sujeitas a domínio militar. Ok? Pois bem, professor, então o sujeito, cidadão comum, ele pode praticar crimes militares em desfavor, em prejuízo contra as instituições militares da União, ou seja, contra as Forças Armadas. Dois exemplos clássicos de crimes praticados por cidadãos contra as Forças Armadas são justamente o estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, e o ingresso clandestino, previsto no artigo 302 do Código Penal Militar. Exemplo: o sujeito, a tiazinha dele, que recebia uma pensão da Marinha, do falecido marido, que era almirante. Essa tiazinha que recebia pensão, ela faleceu. E aí o sujeito pega o cartão da tia, pega a senha da tia e continua recebendo a pensão. Ao invés de comunicar que ela já faleceu, ele fica ilegalmente recebendo a pensão dessa tiazinha dele. Isso constitui um crime de estelionato contra as Forças Armadas, mediante o recebimento daquela pensão pós-óbito da titular. Isso é um crime militar praticado contra a instituição militar e de competência da Justiça Militar da União, ainda que praticado por um civil, ok? Bom, e recentemente nós tivemos uma alteração na competência da Justiça Militar da União, trazida pela Lei 13.491 de 2017, estabelecendo que a Justiça Militar da União vai julgar os crimes dolosos contra a vida de cidadão civil, os crimes dolosos contra a vida de cidadão civil praticados por militares das Forças Armadas
em serviço. Então, até o advento dessa lei, crimes dolosos contra a vida praticados por militares em geral, tanto das Forças Armadas quanto militares dos estados, eram de competência do Tribunal do Júri. A partir do advento dessa lei 3.491 de 2017, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militares da União contra o cidadão civil passou a ser da Justiça Militar da União. Nada foi alterado quanto à competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares dos estados. Mas os crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, desde o advento da Lei 3.491 de 2017, esses crimes passaram a ser de competência da Justiça Militar da União. Ok? Ah, professor, então já estou sabendo a competência aí da Justiça Militar da União. Tem mais alguma observação? Tem sim. Caso um cidadão civil pratique um crime de homicídio contra um militar da União no exercício das suas funções, esse sujeito que praticou esse crime de homicídio será julgado pela Justiça Militar da União, porque isso é um crime militar previsto no Código Penal Militar e a Justiça Militar da União julga o quê? Os crimes militares praticados contra as Forças Armadas, ok? Bom, e a Justiça Militar Estadual? A Justiça Militar Estadual, a competência dela está no artigo 125 da Constituição Federal, mais especificamente no parágrafo 4º. E ele traz uma diferença muito importante. Acompanhe comigo na tela a leitura desse parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Olha que interessante. A Justiça Militar Estadual, ela somente julga crimes militares praticados por militares contra instituições militares. A Justiça Militar Estadual nunca julga civil. A Justiça Militar Estadual somente julga crimes militares praticados por militares contra as instituições militares estaduais. Ela não julga cidadão comum, ela não julga civil. Isso é uma grande diferença em relação à Justiça Militar da União. Então, a Justiça Militar Estadual não julga cidadão civil. Se o cidadão comum, cidadão civil, ele praticar um crime militar contra uma instituição militar estadual, esse crime será de competência da Justiça Estadual comum e não da Justiça Militar Estadual, ok? Então, a Justiça Militar Estadual, eu brinco com os meus alunos que ela é a Justiça MMM. Por que MMM? Porque ela só julga crimes militares praticados por militares contra as instituições militares, ok? Então, essa Justiça Militar Estadual não julga cidadão comum. Bacana? Pois bem, professor, e se um militar estadual praticar um crime doloso contra a vida de um civil? Se um militar estadual praticar um crime doloso contra a vida de um civil, a competência será do Tribunal do Júri. A competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militares dos estados não foi alterada. Só foi alterada a competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas. Lei 3.491 de 2017. A competência para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militares dos estados, ela permanece do Tribunal do Júri. A exceção é, caso um militar do Estado mate outro militar do Estado no exercício da atividade militar, aí sim, esse crime militar praticado por militar contra a instituição militar, esse crime é de competência da Justiça Militar. Mas apenas esse caso, no caso em que o militar estadual matar outro militar estadual em atividade típica militar, em razão da função no exercício dela. Esse crime é de competência da Justiça Militar. Por que eu estou insistindo nisso? Porque se um militar matar um outro militar fora do serviço, sem razão do serviço, por exemplo, por ciúme, imagina marido e mulher PMs, um mata o outro por ciúme, esse crime ele não é de competência da Justiça Militar, porque não há aí uma afetação direta à instituição militar. Continua sendo um crime de competência do Tribunal do Júri. Então, para que a Justiça Militar Estadual julgue um crime doloso contra a vida, é necessário que seja um crime praticado por militar contra outro militar em atividade militar. Se for, por exemplo, um militar matando um outro militar numa briga de bar, fora do serviço,
tribunal do júri, ok? Então estamos bem entendidos nesse assunto? Com certeza todos vocês jamais vão errar essa questão de novo. E a justiça eleitoral, professor? A justiça eleitoral tem competência para quê? A justiça eleitoral ela vai julgar os crimes eleitorais, bem como os crimes comuns, conexos ou continentes com os crimes eleitorais. A justiça eleitoral é uma justiça especial. Então, por ser uma justiça especial, no confronto entre a justiça especial e a justiça comum, vence a justiça especial. Então, ela atrai o julgamento desse crime comum, que é conexo ou continente com o crime eleitoral, ok? Então, a justiça eleitoral, ela vai julgar os crimes eleitorais, bem como os crimes comuns que forem conexos ou continentes com os crimes eleitorais. Ah, professor, e se for um crime eleitoral com um crime militar? Haverá cisão processual, artigo 79, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se houver aí um concurso entre um crime eleitoral e um crime militar, haverá cisão processual. Se houver um concurso entre um crime militar e um crime comum, haverá cisão processual. Se houver um concurso entre um crime eleitoral e um crime comum, aí, havendo conexão ou continência, a Justiça Eleitoral atrairá o julgamento tanto do crime eleitoral quanto do crime comum que for conexo ou continente a ele. E se houver, professor, o concurso de um crime eleitoral com um crime doloso contra a vida? A Justiça Eleitoral julga o crime eleitoral, o Tribunal do Júri julga o crime doloso contra a vida. Por quê? Porque são duas competências constitucionais e, nesse caso, o entendimento do STJ é que deve haver cisão processual. Justiça Eleitoral com crime eleitoral, Tribunal do Júri com crime doloso contra a vida. Ah, professor, e se houver aí um concurso de crimes entre um crime eleitoral e um crime federal? Também, segundo o entendimento do STJ, como são duas competências constitucionais, a Justiça Eleitoral fica com o crime eleitoral, a Justiça Federal fica com o julgamento do crime federal. Haverá também, nesse caso, cisão processual. Já que estamos falando, então, de Justiça Federal, no próximo bloco nós vamos analisar a competência da Justiça Federal.